Inflação nos Estados Unidos anima os mercados para início de corte de juros pelo Fed. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para você atingir seus objetivos financeiros, conte com a melhor assessoria de mercado. Preenche o primeiro link aqui da descrição para a gente bater esse papo. E meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Pois é, tivemos ali os números de inflação divulgados nos Estados Unidos, que é o PPI e o CPI. E o PPI, que é a inflação ao produtor, cai aí 0,1% em agosto, que foi ali inesperado. O mercado não esperava uma deflação, assim como foi aqui no Brasil. E na comparação anual, o PPI avançou ali 2,6% em agosto e analistas projetavam ali uma alta mensal de 0,4% e acréscimo anual de 3,3% em agosto. Então isso animou muito os mercados, porque existia aquela questão do repique inflacionário com relação principalmente às tarifas do Donald Trump, mas nesse primeiro momento não refletiu aqui no PPI. E a inflação ao consumidor, que é o CPI, lá dos Estados Unidos, subiu 0,4% em agosto e foi um pouco acima do esperado, que os economistas aí projetavam os preços ao consumidor aumentariam ali 0,3% ante o mês anterior e 2,9% na base anual. E aí nos 12 meses até agosto, o CPI aumentou esses 2,9% dentro do esperado, que foi o maior aumento aí desde janeiro, depois de ter subido 2,7% em julho, ainda dentro das expectativas. No mês foi um pouco acima, mas nos 12 meses, no agregado, segue dentro das expectativas. O relatório do CPI pode aumentar ali as preocupações com a estagflação, que é justamente ali crescimento econômico baixo e inflação ainda elevada, após ali recentes notícias desfavoráveis para o mercado de trabalho. A gente falou disso no vídeo anterior. E aí o repasse das tarifas abrangentes aí do presidente Donald Trump tem sido gradual. E aí os preços podem acelerar nos próximos meses, conforme as empresas já esgotaram seus estoques pré-tarifas, que foi feito lá no início do ano. E aí, há algum tempo, as pesquisas empresariais vêm sinalizando ali aumentos inerentes nos preços, num possível repique inflacionário. Então, é um ponto importante aí para a gente ficar de olho, que nessas questões tarifárias ainda não foi refletido aí nos dados inflacionários. E aí é esperado que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, que tem aí como parâmetro o índice de preço PCE, de despesas pessoais para sua meta de inflação de 2%, corte a sua taxa em reunião de política monetária na próxima quarta-feira. Uma redução aí de 0,25 ponto percentual foi totalmente precificada pelo mercado. E o Fed interrompeu ali seu ciclo de flexibilização em janeiro, devido ali às incertezas sobre o impacto inflacionário das tarifas de importação. E aí, antes dos dados do CPI, os economistas estimavam ali que o núcleo da inflação, que é justamente o PCE, teria aumento de 0,3% em agosto, pelo terceiro mês consecutivo, que se traduziria ali em um aumento anual de 3,1%. E aí, isso representa uma aceleração em relação ao aumento de 2,9% registrada em julho. E aí, depois dos dados inflacionários, o Trump volta a pressionar o Fed sobre os juros e ataca novamente ali o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell. E aí, ele colocou ali na sua rede social, a Truth Social, que não há inflação, atrasado demais, é preciso cortar a taxa grande imediatamente, falando ali sobre a atuação do Jerome Powell. E aí ele voltou a apontar que o presidente do Fed é um desastre total, que não tem a menor ideia. E aí na próxima semana a gente vai ter reunião do Fed e o mercado já projeta ali um corte de 0,25 ponto percentual e começa a projetar ali a possibilidade de 3 cortes ao invés de 2, como foi projetado nos meses antes, desde o início ali da flexibilização dos juros esse ano. E aí as questões do tarifaço ainda pesam na decisão aí com relação ao corte de juros, com possibilidade do repique inflacionário ainda no radar e a incerteza ali sobre o julgamento das taxas que podem ser derrubadas. E claro, a volta ali de um clima mais tenso com a China, que ainda não foi fechado nenhum acordo mais amplo e segue ainda naquele prazo de 90 dias de negociação. E aí o Trump vai seguir atacando ali o Powell até o fim do seu mandato, mesmo se ele começar a cortar juros a partir de setembro, como o mercado já projeta, e mesmo se ele fazer 3 cortes, como já o mercado começou a precificar, ou mesmo fazer ali os 2 cortes que o mercado já precifica ali como certo, o que pode trazer ali mais volatilidade dos mercados por colocar em xeque as questões de independência do Fed, que a gente falou aqui também nos vídeos anteriores, a possibilidade aí
de o Trump deixar o Fed muito mais politizado nesse sentido. Isso é ruim para os mercados globais, visto aí que o Fed é uma das instituições que são independentes ali e uma das mais importantes do globo. E aí, os cortes acontecendo aí pode beneficiar a economia brasileira no curto e médio prazo, né? Como que ficam os investimentos nesse sentido, por conta aí do fluxo gringo que pode acabar vindo aí para o nosso país. E aí isso acontecendo, né? O fluxo gringo chegando, a gente pode ter ali uma desaceleração da inflação, pois o dólar tende a baratear, né? O real tende a se valorizar frente ao dólar, o que melhora nosso cenário de importação e traz um otimismo para as bolsas aí no médio prazo, visto aí que a nossa economia é bastante dolarizada. E aí a gente teve o dólar na sessão de hoje em queda, fechando em 5,39, e as bolsas globais aí fechando em alta, com a Ibovespa fechando aí a sessão numa alta de 0,64%, Dow Jones fechando aí numa alta de mais de 1%, S&P fechando uma alta de mais de 0,85%, e o Nasdaq fechando uma alta de mais de 0,7%, tudo nesse otimismo aí com relação à possibilidade de corte de juros lá nos Estados Unidos e a possível vinda aí do fluxo gringo para o Brasil. Mas você sabe como que vai montar uma carteira para aproveitar esse cenário de otimismo que pode se desenhar para os próximos meses? E mesmo se esse cenário não se desenhar, você sabe como vai montar uma carteira para aproveitar esse momento? Pois é, para isso você precisa contar com a melhor assessoria de mercado. Então, te convido novamente a preencher o primeiro link aqui da descrição para eu te mostrar em 3 passos como a gente vai fazer uma carteira da melhor maneira possível de acordo com o seu perfil de investidor. Fechou? Então no vídeo de hoje é isso. Vou ficando por aqui. Já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu!